Sejam muito bem-vindos ao canal da Simples Forma aqui no YouTube, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre equipamentos para ser YouTuber. Bom, o que você precisa para ser YouTuber, o que seria interessante, o que é imprescindível, a gente vai trocar uma ideia sobre isso hoje. E antes de começar o vídeo, efetivamente eu já vou pedir para vocês para deixar aquele like maroto no vídeo e começar a seguir a gente caso você ainda não faça, porque se você não faz é porque você não sabe. Então eu tô aqui para te dizer, a gente tem vídeo aqui todo santo dia, exatamente, todo dia a gente posta um vídeo novo aqui no YouTube com assuntos que a gente acredita que sejam relevantes e interessantes para você, né, dentro aqui do mundo do audiovisual, porque basicamente é onde a gente atua hoje, né, é o nosso mercado. E além disso, a gente também tem um perfil lá no Instagram, afinal, quem é que não tem um perfil no Instagram? Mas enfim, né, e lá segue a gente também, porque né, lá a gente consegue trocar uma ideia, a gente consegue ter uma proximidade um pouco maior, né, a gente consegue conversar com mais facilidade, beleza? Recados dados, vamos para o que interessa de fato, né? Vamos falar um pouco sobre equipamento e o que você precisa para começar a aparecer aqui, onde eu tô agora, no YouTube. E para começar, mas começar mesmo, né, assim, para você que não tem nada, o que você precisa de fato é isso aqui, de um telefone. E nem necessariamente tem que ser um iPhone. Se você tiver um Android também está muito bom, né? Os celulares hoje em dia, como vocês sabem, eles entregam muita qualidade e eles proporcionam que a gente consiga produzir um material muito bom de fato. Porém, mais importante do que o equipamento que você usa é a mensagem que você vai passar. Não é o foco aqui desse vídeo, mas é um detalhe que é sempre bom a gente estar lembrando, né? Não adianta você ter um baita equipamento, a câmera do momento, o melhor jogo de luzes do mundo, o melhor cenário, se a mensagem que você está passando não cativa o seu público ou qualquer outro público. E eu sei que quando a gente começa a produzir vídeo, até porque a gente produz vídeo aqui diariamente, né, o que a gente quer é um pouquinho daquele glamour, né, de ter um equipamento legal, uma câmera que faça grandes coisas, pegue uma resolução enorme, um jogo de luzes para você ter um efeito bacana no seu cenário. Tudo isso é legal, tudo isso, né, cativa a gente, né, vaidade, a gente gosta dessas coisas. Mas primeiro a gente tem que realmente aprender a usar o que a gente tem em mãos. Isso que a gente tem em mãos hoje é um celular, vamos tirar o melhor proveito dele. E não é porque você tem um celular que você tem desculpa para ter uma captação de áudio ruim. Não, nada disso. Você pode ter uma boa captação de áudio com o seu celular, né? Basta você estar num ambiente o mais silencioso possível, e é bom também você procurar um ambiente que não tenha muito eco. Isso vai ajudar na hora da captação. O microfone do celular ele é bem amplo, então ele vai pegar tudo que tiver em volta dele. Seja você falando, seja o barulho do seu ventilador, seja alguém mexendo e fazendo qualquer outra coisa no cômodo ao lado. Então é bom você ficar atento, mas também você pode ficar tranquilo, porque mesmo numa distância de, sei lá, um braço, mais ou menos, você consegue sim fazer uma captação boa de áudio e ainda assim você tem espaço em volta para você não ficar com aquela coisa ali meio claustrofóbica. Então vamos dar um espacinho que é legal. E em relação à iluminação, seria legal ter um jogo de luzes? Seria, porque aí você tem mais liberdade para gravar em outros horários. Mas se não for o caso, você pode muito bem usar a sua janela. Ontem a gente soltou um stories lá no Instagram, onde eu estava mostrando como eu posicionei a minha câmera na frente da janela, meio perigoso, admito, mas funcionou e eu não usei nenhuma luz artificial. Então você consegue sim fazer uma boa captação de imagem apenas com luz natural. Mas se você já passou por essa etapa, já sabe usar muito bem o seu celular e você já está conseguindo extrair o máximo que ele pode te oferecer e está querendo, né, subir um degrauzinho aí nessa escala dos equipamentos, né, sugiro você a começar com uma câmera de entrada. Não vale a pena você gastar rios e rios de dinheiro com uma baita de uma câmera e não ter dinheiro para comprar um jogo de luz, ou um microfone direcional, ou um microfone de lapela, né? Pega esse seu orçamento e divide para todos esses pontos que são, digamos, essenciais para quem está começando nesse jogo de produzir vídeo, seja para o YouTube ou seja para cliente. Eu vou listar aqui alguns equipamentos que são interessantes que vocês tenham. E essa lista é uma lista muito verdadeira, até porque foi a minha lista, foi como a gente começou. A primeira coisa que a gente teve em mãos foi a câmera, e acredite se quiser, não foi desde o início que a gente já tinha um microfone direcional. Sim, a gente passou um sufoco fazendo captação de
som só com o microfone da câmera. Foi um perrengue, mas a gente conseguia dar ali os nossos jeitos, dava uma rebolada e conseguia entregar um material ok para o cliente. Obviamente não demorou muito, nós compramos o nosso microfone direcional para a câmera. E aí a vida ficou muito mais fácil e um leque enorme de possibilidades se abriu diante de mim. Acredite, eu fiquei muito feliz com esse microfone, que aliás é o que eu estou usando agora. Depois que a gente já tinha a câmera e o microfone direcional, a gente partiu para um jogo de luzes. A gente não comprou nenhum caro, por sinal a gente usa o mesmo até hoje. É um daqueles jogos de luzes que não tem nenhuma marca muito bem definida, sabe? Que a gente comprou no Mercado Livre, é um jogo de LEDs e que ainda tem um softbox. Resolve a nossa vida até hoje e, bom, ela vaza um pouquinho de amarelo, verde, né? Ele tem esse problema de reprodução de cor e isso até hoje a gente acerta na pós-produção. Dá um pouco mais de trabalho, mas não há nada que a gente não possa resolver. Ah, e eu esqueci de falar também do tripé. O tripé eu não lembro se foi logo depois da câmera, se foi junto com a câmera, não lembro que momento que a gente comprou o nosso tripé, mas a gente comprou ele logo no início também, porque é algo que faz muita diferença. Nesse momento eu estou usando o tripé para fazer esse vídeo. Por fim, a última aquisição foram 2 microfones de lapela, especificamente da Boya. A gente já fez um vídeo sobre ele, eu vou deixar ele linkado aqui para você poder ver qual é esse microfone da Boya, mas só para dar um spoiler, é daquele grandão de 6 metros de comprimento, que serve tanto para câmeras DSLRs quanto para celulares. E esse pra gente é um setup basicão que você precisa para começar a produzir. Talvez não necessariamente você precise da luz, porque como eu falei, você pode se virar muito bem com a luz natural, mas o microfone de lapela e o direcional da câmera realmente fazem falta porque fica mais fácil para você sincronizar esse material depois na pós-produção. Se eu não me engano, também tem um vídeo sobre isso, eu também vou deixar ele linkado aqui para você ver depois. E no meio de todo esse processo, é claro que houveram outras aquisições menores, como cabos, baterias, cartões de memória, enfim, várias outras pequenas coisas, mas isso você vai comprando à medida que você vai tendo a necessidade de comprá-las de fato. E falando nisso, de comprar as coisas à medida que você vai precisando, é realmente algo que a gente precisa ter em mente. Não adianta a gente pegar e juntar uma grana absurda e comprar um monte de coisa legal se a gente não sabe usar. Vai comprando aos poucos, vai vendo o que você realmente tem necessidade e o que você não tem, para não chegar um momento onde você vai ter um equipamento ocioso, que você só gastou dinheiro e ele está lá, guardado, parado no canto do quarto. Bom, isso era tudo que a gente queria passar aqui para vocês hoje, né? Falar um pouquinho sobre equipamentos e um setup lá basicão para você poder começar, pelo menos, a produzir os seus vídeos, seja aqui para o YouTube ou, quem sabe, até para um cliente. E se você acha que só porque você só tem um celular ou uma câmera velha e isso não é o suficiente para você começar a produzir, ou até mesmo começar a vender o seu serviço, eu preciso te lembrar de uma coisa. Como eu disse, os nossos primeiros clientes, quando a gente começou a vender o nosso serviço de vídeo, a gente só tinha uma câmera e nada mais. Todo o resto era na mão, a captação de áudio era complicado, mas a gente dava o nosso jeito e fazia. E a Bia agora acabou de me lembrar de uma coisa também muito legal que eu esqueci de falar. A câmera nem mesmo era nossa, era emprestada. Ou seja, com o que você tem, dá sim para você começar a vender o seu serviço e a produzir conteúdo. Bom, eu já falei demais, então eu vou ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais um vídeo para vocês. Valeu!